Quem é vivo sempre aparece, está de volta! Êêê! Gente, tô aqui com a mesma roupa do relato pré-parto. Aproveitar que eu já tô aqui sentada para gravar uma coisa, já gravar tudo, né? Aproveitar a oportunidade aqui. E se você não acompanhou o relato pré-parto, vou deixar linkado para vocês aqui em algum lugar para vocês correrem para acompanhar. Para vocês entenderem um pouquinho de tudo que aconteceu antes do verdadeiro dia, né, do parto. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E para começar aqui o nosso relato de parto, eu vou recapitular um pouquinho do final do nosso relato pré-parto, né, um pouco do que eu contei pra vocês. No dia 16, à noitinha, assim, eu comecei a sentir algumas coisas diferentes. Durante o dia eu tive mais contrações ritmadas. Só pra informar vocês, a minha data prevista era o dia 26 de julho. E no dia 16 foi quando eu comecei a sentir algumas coisas, sabe? Durante o dia eu tive mais contrações ritmadas. E quando foi chegando mais de noitinha, eu fui sentindo mais ainda, um pouco mais fortes. Mas assim, nada demais, sabe? Assim, só um pouco mais do que o comum, do que o que eu já estava sentindo. Eu vim sentindo contrações assim, mais doloridas desde a 35ª semana. Daí, no dia 16 também, eu vi que eu tava com uma lubrificação um pouco maior do que normalmente eu tinha. E comparado à lubrificação que eu tive na gestação do Miguel, que eu tive bastante também, a do Miguel era um pouco mais consistente. Agora já dessa vez, era uma lubrificação mais líquida, sabe? E aí eu reparei que tava aquilo ali durante o dia 16, bem pouco, mas assim, eu não dei muita atenção, não dei muita moral. Quando eu percebi, assim, que as coisas estavam evoluindo um pouco mais no dia 16, foi quando eu comecei a fazer alguns exercícios, algumas coisas, assim, que ajudasse, né, para que fosse um pouco mais rápido, para que não acontecesse da mesma forma que aconteceu no parto do Miguel. Eu tive um trabalho de parto muito demorado e muito difícil. Eu fiquei 21 horas em trabalho de parto e eu não queria que acontecesse a mesma coisa com a Mariana. Eu não queria ter a mesma experiência que eu tive. Apesar de ter sido lindo, maravilhoso, foi difícil, né? Assim, acaba que foi muito cansativo pra mim. E aí de madrugada eu acordei e eu percebi que eu estava um pouco mais lubrificada do que o normal. Mas assim, uma lubrificação ao ponto de deixar a calcinha molhada, sabe? E como eu falei pra vocês, era uma lubrificação mais líquida, né? E ela não tinha cheiro. Do Miguel, eu comecei a perder o líquido no sábado, na sexta ou no sábado, eu não me lembro mais. E eu fui ganhar o Miguel só na segunda. E eu não tinha conhecimento que aquilo que eu estava perdendo era o líquido amniótico. Só que do Miguel tinha um cheiro, da Mariana não tinha cheiro. Era sem cheiro nenhum e era bem líquida e bem transparente, assim, não tinha muito... até cheguei a confundir com xixi, imaginei que pudesse ser xixi. Mas quando eu fazia a força, saía esse líquido pelo buraco onde tem que sair o líquido amniótico mesmo, não era xixi. Então, eu fiquei meio atenta a isso, né, de madrugada. Aí foi quando eu fui arrumar meu cabelo, eu comecei a vlogar pra vocês. Comecei a contar pra vocês um pouquinho dos meus medos, dos meus anseios. Eu disse pra vocês que eu estava sentindo que alguma coisa ia acontecer. Daí, eu esperei dar o horário, esperei dar 9 horas da manhã pra ligar pra minha médica, né, e contar pra ela o que tava acontecendo. Foi quando ela me disse que se persistisse, era pra mim ir pra maternidade. Aí ela falou assim, mas peraí, você tá perdendo esse líquido desde quando? Eu falei, desde ontem. Aí ela falou assim, não, então arruma suas coisas e vai pra maternidade e chegar lá eles vão conferir. Se não for nada, você vai voltar pra casa. Se for alguma coisa... você foi atrás, né? Porque não custava nada eu ir procurar saber. Daí eu organizei minhas coisas aqui, gente. Arrumei casa, fiz tudo e fui pra maternidade. Eu até falei assim, gente, se não for nada, eu vou chegar, vou voltar frustrada, né? Porque eu já tava super ansiosa. Vou voltar frustrada, mas pelo menos voltar com a minha casa organizada. Porque se eu voltar frustrada e com a casa bagunçada, eu vou ficar muito chateada. Daí eu organizei tudo e não peguei as minhas coisas. Eu deixei minhas coisas organizadas também. Eu só coloquei na minha bolsa as coisas que, se por um acaso eu já estivesse entrando em trabalho de parto, eu já teria lá pra fazer a gravação do vídeo pra vocês. E que vídeo, né, gente? Vamos combinar. Daí,
Chegando lá na maternidade, eu fui atendida super rápido e eu fui falar com a médica. Daí eu disse pra ela, olha, eu tô tendo essa perda de líquido, contei pra ela minha experiência no parto do Miguel também, e eu já fui com todos os meus documentos também, e aí ela falou assim, bom, a gente vai te colocar no monitoramento pra gente ver como é que tá os batimentos da bebê e como é que tá suas contrações. Daí ela não fez um toque em mim, ela não fez um nada, gente. Ela só me botou lá nesse monitoramento, eu fiquei mais de 2 horas, que é o cardiotoco, né? Que é onde você vê o coração do bebê e vai vendo as contrações também. Daí toda hora ia alguém lá pra verificar, né, como estavam o andamento das contrações e tudo. E tava assim, tava meio que normal, tava tendo várias contrações, mas estava normal ali para aquele para aquele momento da gestação. E durante todo esse tempo, eu sentindo o líquido descer, sabe? Sentindo que eu tava ficando mais molhada. E como eu estava no cardiotoco, eu não podia ir no banheiro para verificar também. Então eu fiquei ali mais de 2 horas fazendo monitoramento. E assim, todo mundo na expectativa para saber o que era. Mas eu senti que ninguém botou fé em mim. Ninguém botou fé, acho que todo mundo, até o Paulo, tipo, o Paulo, meu sogro, todo mundo pensou assim, ah, coisa da cabeça dela, sabe? E porque eu sou cheia de neurose, né? Eu sou cheia de coisa. Então, talvez eles pensaram, ah, é mais uma coisa da cabeça dela. E eu acho que nem a médica botou fé em mim, porque eu tava assim, super tranquila, tava super de boa. Daí, passou essas 2 horas, eu fiquei ainda mais esperando mais um tempão. Eu achei que elas nem iriam me examinar, assim, fazer um toque ou verificar se realmente era o líquido amniótico ou não. Porque quando, na gestação do Miguel, que eu tive uma perda de líquido que eu imaginei que fosse a bolsa estourando, que eu fui pra maternidade, a médica, a primeira coisa que ela fez foi testar se aquilo que eu tava perdendo era realmente o líquido amniótico ou não. E aí ela viu que não era, mas aí depois ela foi me colocar no cardiotoco, depois eu fui fazer os outros exames. Agora essa não, essa me colocou pra fazer os exames primeiro, pra depois ela verificar se realmente era o líquido ou não. Daí passou essas 2 horas, eu voltei pra sala da médica. E aí ela foi fazer os exames. A hora que eu tirei, ela me mandou para um banheiro pra tirar minhas roupas, pra ela fazer. A hora que eu tirei a minha calcinha, eu vi que a minha calcinha tava muito molhada, muito. E aí ela foi, me botou deitada lá na maca e falou assim, tosse. E aí ela tossiu, ela foi com um cotonetezinho. Daí eu tossi e aí ela pegou a amostra do líquido pra verificar. E aí, enquanto não saía o resultado, né, pra saber se era realmente o líquido ou não, ela foi fazendo ultrassom, ela foi fazendo alguns exames lá, toque, essas coisas. Quando ela fez o toque, eu acho que eu tava com 2 centímetros de dilatação, se eu não me engano. E no ultrassom ela viu que a bebê realmente já estava encaixada. E saiu o resultado do exame e eu realmente estava perdendo o líquido. Foi tudo muito rápido, assim, muito, muito rápido mesmo. Porque ela não falou nada assim pra mim, assim, ah, você tá perdendo o líquido, a hora que ela viu. Ela só foi, fez os exames, ela me mandou pra sala e me mandou vestir a roupa. Aí eu achei estranho. Falei assim, gente, pra que eles estão me mandando vestir a roupa? Né? Aquela roupa do hospital. Tá, mas aí eu não discuti nem nada, vesti a roupa e voltei. Aí eu sentei na cadeira, a hora que eu sentei, ela virou pra mim e falou assim, você realmente tá perdendo líquido e a gente vai começar a indução do seu parto. Aí eu fiquei sem entender por que que tava induzindo se eu já tava perdendo. Mas é porque talvez o bebê podia entrar em sofrimento fetal, né? Então tinha que fazer essa indução. E aí tudo que eu tinha planejado foi assim meio que por água abaixo, né? Porque eu tinha um plano de parto, eu tinha tudo certinho. E não podia ser obedecido esse plano de parto porque era uma indução. E aí a indução tem algumas regras. E aí ela pegou uma fitinha, né? Ela falou assim, eu vou colar uma fitinha no colo do seu útero e vai te ajudar na sua dilatação. E aí, quando foi mais ou menos por volta de 5 horas da tarde, elas colocaram essa fitinha no colo do meu útero para que se induzisse o parto. Eu já vi algumas pessoas falando sobre a indução de parto. Tem gente que fala que dói muito mais do que quando o parto é natural. Quando o trabalho de parto se inicia sozinho, né? Tem muita gente que fala, tem gente que fala que se induz o parto
e acaba que no final não consegue ter um parto normal, tem que ir pra cesariana. Então, quando falou em indução, eu fiquei meio receosa, sabe? Eu fiquei meio assim, será? Meu Deus. E assim, o jeito que ela falou foi um jeito muito rápido. Será que ela tem certeza que é isso mesmo? E eu fiquei meio assim, mas beleza, elas foram, colocaram e nada de começar o trabalho de parto. Assim, eu comecei a ter mais contrações do que eu estava tendo, mas assim, muito tranquilo. E nada que eu falasse assim, estou em trabalho de parto realmente. E outra coisa que me deixou assim muito chateada foi que se desde a hora que eu cheguei na maternidade ela tivesse verificado se era realmente uma perda de líquido ou não, talvez teria dado tempo da minha sogra chegar e ficar comigo também, sabe? Teria dado tempo dela participar do parto, né? Porque eles foram me deixar 2 horas no monitoramento para depois eles irem verificar se era realmente ou não. Então, assim, isso me deixou bem chateada, porque daria tempo. Se da hora que eu cheguei lá, eles tivessem falado, eu cheguei lá, acho que era 2 horas, eles já tivessem feito, tinha um voo na Bélgica 5h30 da tarde. Então, dava tempo da minha sogra ter pegado esse voo de 5h30 e chegado aqui a tempo do parto. Mas tudo bem, é porque não era pra ser, né? E aí eu fui lá pra essa salinha e fiquei um tempão esperando o trabalho de parto iniciar e esperando a Bruna chegar também. A Bruna tava trabalhando e foi muito de Deus, assim, porque ela saiu do serviço dela às 5h30 e eles colocaram a fitinha em mim às 5 horas. Então, foi muito bom porque foi bem no horário que ela poderia estar comigo. E aí eu também queria muito saber quanto tempo que poderia demorar, né? Porque talvez até daria tempo da minha sogra vir ainda. Quanto tempo iria demorar? E aí elas falaram assim, pode ser que seja 1 dia, 2 dias, depende. Depende muito da evolução do seu corpo. E aí, gente, com toda essa ansiedade, eu acabei não comendo bem durante o dia, né? Eu não comi muito bem, eu fiz almoço antes de sair daqui, mas eu não comi muito. E aí eu me deu fome, perguntei pra ela se eu podia comer, porque eu ainda não estava em trabalho de parto, a gente estava induzindo, né? Então eu ainda não tinha começado o trabalho de parto. Por mais que elas colocaram a fitinha em mim 5 horas, meu trabalho de parto ainda não estava ativo. Eu perguntei pra elas se eu podia comer e elas arrumaram a comida pra mim, me levaram, até porque eu achava que eu precisava ter força, né, gente, pra o trabalho de parto mesmo. Daí, quando foi mais ou menos por volta de 7h20, 7h30, elas trouxeram a minha comida, daí eu comi. E uma das vantagens que eu acho em ter um bebê aqui na Europa é que você é muito bem acolhido. Por mais que eu peguei algumas pessoas bem estúpidas, assim, a gente vai entrar ainda nessa parte. Por mais que eu peguei algumas pessoas estúpidas, a estrutura do hospital é muito boa pra te receber. Assim, você ficar em uma sala sozinha, você não tem contato com outras gestantes, com outras pessoas que também estão em trabalho de parto. Então, assim, você não vê o sofrimento de outras pessoas. Eu já vi relatos de parto, assim, da pessoa tá gravando aqui, lá na maternidade, e você tá escutando os gritos de outra pessoa, sabe? Então, assim, é bem agoniante você pensar. Você tá ali sofrendo, você vê outra pessoa sofrendo, às vezes a pessoa tá em um trabalho de parto mais evoluído que o seu. Você fica pensando que você vai passar por aquilo ali também. Então, é muito complicado. Então, eu acho que deve ser muito difícil. Então, é uma das vantagens aqui. E outra coisa que vocês me perguntam bastante é se era um hospital público ou privado. E era um hospital público, gente. Eu não paguei absolutamente nada do meu parto, nem do meu pré-parto eu não paguei nada, gente. Foi tudo de graça. Eu me maquiei durante esse tempo aí que a gente tava esperando a indução funcionar. Eu me maquiei, eu fiz uma live com vocês lá no Instagram, então assim, conversei bastante com vocês, foi quando a Bruna chegou, foi super legal, sabe? Eu curti esses últimos momentos ali, sabe, da Mariana na minha barriga e de esperar esse momento. Foi gostoso de sentir aquilo ali, foi gostoso de se ter aquilo ali. Outra coisa que aconteceu também, eu tive que fazer o teste do coronavírus, né? Quando eu tava lá, foi assim, horrível. Não foi assim, o melhor das experiências, porque é bem agoniante, sabe? Eles colocam o cotonete no nariz e na goela da gente, então assim, é bem ruim. Você já não tá no melhor momento e ainda fica enfiando um cotonete no seu nariz e na sua garganta, não é muito legal. Mas era normas do hospital, eu tinha que fazer esse teste, até porque
Por mais que ele demorasse um pouquinho mais, a gente teria que saber o resultado para tomar algumas precauções com a bebê e também por questão de dividir um quarto com outra pessoa, né? Porque você não vê, você não vê ninguém antes de você ganhar, mas depois que você ganha, você divide um quarto com uma pessoa. E daí, quando foi por volta de 9h30, a Bruna chegou e eu ainda não tinha entrado em trabalho de parto. Então, assim, 5, 6, 7, 8, 9. Já tinha passado 4h30 que tava ali o negocinho pra indução. E nada de começar, nada de evoluir. Eu tava com cardiotoco, tava tendo contrações, mas não eram contrações doloridas demais. E aí, gente, eu só pensava assim, vai demorar demais, sabe? Porque até agora nada, nem sinal, nem evolução. Eu tava sentindo que tava mais ou menos do mesmo jeito de quando eu cheguei lá. Uma outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que eu testei positivo pra Streptococcus, que é uma bactéria, né, que você tem. E que aí, se você testa positivo pra essa bactéria, você tem que tomar um antibiótico antes do bebê nascer, que é para que não passe essa bactéria para a criança. Então, eu testei positivo e aí eu tive que começar a tomar, eu acho que tomei 2 doses de antibiótico. Acho que esse também foi um dos motivos pelo qual, quando eu percebi que eu tava perdendo algum líquido, eu corri pra maternidade, porque a minha médica já tinha me alertado que se eu tivesse perdendo líquido, eu tinha que ir pra maternidade pra tomar esse remédio, porque tinha que ser horas antes do parto. E aí, quando foi por volta de 11h20, eu já tinha tentado cochilar. Eu tinha conseguido, na verdade, começar a dormir, tava num soninho bem bom. Entrou um monte de gente, um monte de médica dentro da minha sala, dentro do quarto que eu tava. E foram um monte de pessoas, um monte de gente mesmo, acho que tinha bem umas 5 pessoas. E elas entraram assim, fazendo barulho, sabe, e tudo, e eu acordei assustada. E aí foi quando elas vieram pra fazer o toque. Então, gente, isso era 11h30 da noite, eu ainda não tinha entrado em trabalho de parto. Vamos contar mais uma vez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já tinha passado 6 horas que eu estava ali, 6 horas e 20 minutos mais ou menos que eu estava ali em trabalho de parto e nada. E foi ali, nesse momento, por volta de 11h30, que eu entrei em trabalho de parto realmente. Elas fizeram um toque e foi muito dolorido. A unha da médica tava grande, não era uma unha pequena, tava uma unha grande. E me machucou, né? Foi bem dolorido. Posso considerar como violência obstétrica, mas isso não vem ao caso, eu não vou criar caso por causa disso, nem nada. Mas não foi legal, um toque já não é algo muito bom de se ter, já não é algo muito confortável. E quando a pessoa faz do jeito que ela fez, ela foi extremamente grossa, ignorante, e ela entrou com pressa, sabe? E tipo que, a hora que ela fez, eu senti muita dor, eu não queria deixar ela fazer porque tava doendo. E ela foi, acho que ela pensou que eu tava fazendo drama, não sei. Eu sei que essa foi a pior experiência que eu tive, assim, nesse parto. Foi a pior fase do parto, porque ela não teve um pingo tipo de carinho, sei lá, não precisa ter carinho pra fazer um toque, né? Mas não é carinho, mas ela não teve um pingo de delicadeza pra fazer esse toque, então doeu bastante, foi bem incômodo. E quando ela fez esse toque, aí começou a sair sangue, e aí foi quando eu realmente entrei em trabalho de parto. Foi quando as contrações começaram a ficar mais ritmadas, foi quando as coisas começaram a doer um pouco mais, e aí eu comecei a sentir mais dor, eu comecei a perceber que eu tava perdendo muito sangue. Uma coisa que talvez vocês não saibam sobre o trabalho de parto é que durante o trabalho de parto, pelo menos no meu caso, nos 2 partos, eu perdi muito sangue durante esse trabalho de parto, sabe, assim. E aí, quando ela fez o toque, a fitinha que ela colocou saiu do lugar. Aí ela teve que colocar a fitinha de volta. Além do toque, ainda teve essa questão de ter que devolver a fitinha no lugar. Foi muito eu senti muito incômodo, foi muito ruim. E eu falo pra vocês que foi porque a unha dela tava grande,
Porque as outras médicas que fizeram toque em mim depois disso, eu não senti o que eu senti com ela. Entenderam? Então foi assim, foi bem ruim. Imagine, tipo, uma unha cutucando seu útero ali. E eu acho que quando ela fez o toque, ela forçou, sabe? Ela forçou pra abrir mais ainda, pra começar a dilatar um pouco mais. E eu acho que isso ajudou o parto a ser um pouco mais rápido. Só que me fez sentir muita dor. E aí como a fitinha saiu do lugar, ela teve que colocar de novo, eu queria fazer xixi, eu não podia fazer xixi, eu tinha que esperar um tempinho por causa da fitinha, né? E aí eu fiz xixi na roupa, fiz xixi lá sentada na cama, porque eu não consegui segurar. Eu queria muito fazer xixi, e aí a Bruna tava comigo ainda por cima, e a gente ficou rindo, conversando. Eu lembro que eu não conseguia nem lembrar da cara da mulher, porque me dava muita raiva, sabe? Eu sentia ódio da cara dela. E isso foi até, assim, bom, porque foi motivo pra mim mais a Bruna brincar e fazer graça e tornar o trabalho de parto um pouco mais contraído. Quando eu disse pra vocês que as coisas começaram a acontecer ali por volta de 11h30, começaram a acontecer, mas de forma bem tranquila também, sabe? Assim, eu sentia dor, contração e tudo, mas, gente, nem se compara a tudo que eu senti na gestação do Miguel. Do Miguel eu fui pra Partolândia, da Mariana eu não fui. E aí, da Mariana eu não cheguei a ir pra Partolândia, que é quando, tipo, você fica fora de si e você... são momentos que parece que meio que apagado da sua memória. Você tem só um borrão na sua cabeça daquele momento. Eu não tive isso. A gente deu muita risada, a gente brincou bastante. Eu acho que foi extremamente importante a presença da Bruna ali naquele momento comigo. Se fosse outra pessoa, talvez teria ficado nervosa junto comigo, com as médicas, e talvez a gente tivesse discutido ali naquele momento, ou então teria tornado aquele momento um pouco mais tenso e não tão agradável quanto foi, porque mesmo diante de tudo, foi um momento muito agradável, muito gostoso. Eu me lembro, tipo, deu mais a Bruna dando crise de riso. Gente, quem é que dá crise de riso em trabalho de parto? Pelo amor de Jesus Cristo. Eu lembro com muito carinho, e aí tudo isso supera a ignorância da médica. Inclusive, quando eu voltei na minha consulta pós-parto aqui, a minha obstetra, ela me perguntou como que foi, e eu relatei pra ela esse momento, eu relatei pra ela que a unha da médica tava grande e que eu tive uma experiência ruim com ela, e ela até perguntou o nome da médica, mas eu não sabia pra poder falar, e eu falei pra ela, não, deixa como está. Mas ela falou que ia relatar ao hospital que houve essa negligência, mas que eu não sabia o nome da médica. É muito ruim você pensar que talvez pode estar prejudicando o trabalho de alguém, sabe? Igual eu poderia ter deixado e não ter falado nada. Mas, gente, foi muito ruim. Se vocês verem, eu fiquei indignada, assim, no momento. Eu tava rindo, tava brincando e tudo, mas acho que é porque a Bruna me ajudou a tornar aquele momento o mais descontraído possível, sabe? Mas foi muito, muito, muito ruim. E eu acho que se eu tivesse sozinha, eu teria ficado traumatizada, sabe? Sério, eu tenho certeza. Se eu tivesse ficado sozinha, eu não sei como seria. Toda oportunidade que eu tinha, assim, de levantar e de fazer um exercício, eu levantava, eu fazia, pra poder ver se realmente também ajudava, né? E o que acontecia? Pra mim tomar a peridural, que é aquela injeção maravilhosa, né? Que é analgesia. É tipo uma anestesia, mas que te permite ter o movimento do seu corpo e sentir o seu corpo. Eu só podia tomar essa anestesia com 4 centímetros de dilatação. Foi quando elas falaram assim, você pode tomar antes, mas o ideal é que seja com 4 centímetros. E aí, quando eu completei os centímetros que podia pra poder tomar analgesia, eu falei que eu queria. Eu não tava sentindo muita dor, mas no caso do Miguel, quando elas me perguntaram se eu queria ou não, e eu falei que eu não tava sentindo muita dor, que podia deixar pra depois, quando eu comecei a sentir muita dor, até que eles me trouxeram a analgesia, foi 2 horas de prazo pra mim começar a tomar a analgesia.
E eu imaginei, eu não tô com muita dor agora, mas se demorar igual demorou do Miguel, tipo, cerca de 2 horas, daqui 2 horas eu vou estar com muita dor. Eu sabia que quando acontecesse, que começasse o negócio pegar mesmo, seria muito dolorido. Então eu falei o que eu queria. Por mais que eu não tivesse com muita dor, eu falei que eu queria. E aí elas me levaram pra tomar. E aí elas me encaminharam pra uma outra sala, que é a sala realmente de parto. E chegando lá nessa sala, elas me colocaram na bola. Eu sentei na bola, foi assim, maravilhoso. Maravilhoso, assim. Eu senti uma sensação muito boa, tava um pouco menos dolorido. E quando tinha, assim, alguns minutinhos que eu estava sentada na bolsa, que eu tava sentada na bola, a bolsa estourou. E foi maravilhoso sentir aquela sensação, assim, da bolsa estourando. Ao mesmo tempo que causa, parece que um alívio, sabe? A bolsa quando vai saindo líquido, parece que vai aliviando. Mas é aquela coisa, né, gente? Ao mesmo tempo que alivia, a hora que a bolsa estoura, a coisa começa a pegar de verdade, né? Começa a sentir dor de verdade. De verdade que eu digo assim, ritmadas e mais doloridas, mais intensas. Mas ainda assim, eram dores assim, insuportáveis, sabe? Não era aquela coisa muito insuportável, era tolerável. E a minha bolsa estourou mais ou menos por volta de 2 horas da manhã. Então vamos fazer as contas aí. Que eu entrei em trabalho de parto realmente foi 11h30 da noite. Então, vamos contar, 11h30, meia-noite e meia, 1h30. Então, cerca de 2h30 depois. E depois que a minha bolsa estourou, eu senti uma vontade muito grande de ir no banheiro fazer cocô. Assim, sabe? Eu queria ir no banheiro fazer cocô. E como eu tava só com 5 centímetros de dilatação, elas me permitiram ir no banheiro e tentar fazer cocô. Mas eu acho que eu não consegui, eu não lembro, mas eu acho que eu não consegui fazer cocô. Eu sei que eu fazia força e eu tinha muito medo, então eu não consegui. E eu senti uma pressão muito grande, sabe, lá embaixo. Eu acho que o que tava me incomodando mais era essa pressão lá embaixo. E não as contrações, porque as contrações estavam, gente, insuportáveis, sério. Eu lembro como eu disse, com 5 centímetros de dilatação do Miguel, eu tava lá na Partolândia, eu já não aguentava mais o trabalho de parto. E 5 centímetros de dilatação da Mariana, eu tava andando, eu tava de boa. Foi quando a minha bolsa estourou e eu quis fazer cocô. E aí foi quando eu pedi a epidural, né? Foi quando eu tava com esses 5 centímetros de dilatação. Eu pensei assim, eu não quero sofrer o que eu sofri do Miguel. Então, já que a minha bolsa estourou e eu já tô com 5 centímetros de dilatação, já posso tomar, eu vou querer. Eu não vou passar por tudo que eu passei de novo. Até porque eu quero descansar, eu quero ter um tempinho, sabe, meu. Eu quero ter um tempinho de descanso antes do trabalho de parto. Isso era 2 horas da manhã. Então a gente foi organizar tudo pra poder tomar a epidural. E quando foi mais ou menos por volta de 2h50, eles me deram a epidural. Eu lembro que eu evoluí muito rápido. Eu tava com 3 centímetros de dilatação, rapidão eu fui pra 5 centímetros. E aí quando foi mais ou menos por volta de 2h50, eles me deram a peridural. E aí, gente, foi muito rápido, porque quando era mais ou menos cerca de 3h40 da manhã, eu já tava com 7 centímetros, de 6 para 7 centímetros de dilatação. Pra mim, gente, é muito rápido mesmo. E aí, elas tinham me dado a anestesia, porém a anestesia não pegou. Ela pegou mais de um lado do que do outro. Do outro lado, eu senti tudo, senti toda a dor. Então eu continuei, mesmo com a anestesia, eu continuei sentindo dor. Eu vou falar pra vocês, assim, eu acho que se fosse... com certeza eu conseguiria passar por todo o trabalho de parto, se fosse tranquilo, assim, sem anestesia nenhuma. Mas como eu não sabia como seria, eu preferi tomar. E acabei sentindo dor do mesmo jeito, né? Talvez com um pouco menos de intensidade de um lado, porque de um lado ficou mais anestesiado mesmo, mas do outro não. Do outro lado eu senti tudo. Eu sentia muita dor, assim, era uma dor suportável, mas era bastante dor. Hoje, assim, lembrando, eu sei que era muita, mais que eu suportaria tranquilo, suportei essa dor tranquilo. Mas eu acho que o que mais me incomodava era as sensações que eu tava sentindo, porque ela me deu uma dose de remédio mais fraca, para que eu continuasse tendo um movimento e continuasse sentindo o meu corpo. E aí ficou aquela coisa, sabe quando você senta em cima da perna, que você levanta e fica tipo que formigando?
foi essa sensação que eu tive, sabe? Não era nem uma coisa nem outra, não tava nem anestesiado e nem sem anestesia. Então, era uma sensação, uma agonia muito grande, e aquela agonia foi me causando uma ansiedade. E eu batia o queixo, gente, eu batia muito o queixo, assim, como se eu tivesse com frio, e eu não estava com frio, mas eu tava ansiosa, eu tava nervosa, eu acho que me deu uma crise de ansiedade no meio do meu trabalho de parto. Eu acho que foi isso, e muita, muita, muita dor. Assim, em vista das dores que eu tava sentindo antes, era muita dor, mas ainda assim era muito tranquilo. E aí eu tava sentindo essa dor, e foi quando eu chamei a médica de novo, falei pra ela que eu tava com muita dor. E aí ela foi fazer o toque e ela simplesmente viu que eu já estava com 10 centímetros de dilatação. E foi muito rápido, assim, de 7 para 10 centímetros, foi muito, muito rápido. E aí foi quando eu comecei o expulsivo. O expulsivo da Mariana foi um pouco mais rápido que o expulsivo do Miguel. Eu acho que eu fiquei só uns 20 minutos no expulsivo dela. E eu lembro que eu perguntei pra médica se tinha alguma coisa pra me segurar, pra mim, sabe, pra me fazer a força. E aí ela arrumou um negócio da cama lá que tinha, que eu podia segurar, pra empurrar e fazer a força. Como eu tava anestesiada, tinha sido um parto induzido, eu tinha que ficar deitada. E assim eu fiz, eu fiquei deitada e eu fazia força. E eu fazia força, eu queria gritar, mas elas me falaram assim, não grita, porque se você gritar, a força vai sair por cima. Você tem que fazer força pra baixo, como se você fosse fazer cocô. E eu fiz força, fiz muita força, eu já tava cansada, eu já não aguentava mais, eu achei que eu não ia conseguir. E aí teve uma hora lá que eu fiz uma força muito grande, eu vi que ela ia sair, foi quando eu coloquei a mão pra pegar ela, assim como eu peguei o Miguel. E até a Bruna falou pra mim, não, 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 não. Eu falei assim, eu quero pegar ela. Até no áudio dá pra vocês ouvir. E eu tava fazendo a força errada, realmente. Tava fazendo uma força na barriga. Mas não era na barriga que eu tinha que fazer uma força pra baixo. E aí foi quando eu consegui achar o ritmo certo de fazer a força. Eu segurei na cama e eu olhava assim pro meu umbigo saía pra fora, assim, de tanta força que eu fazia. E aí foi quando eu fiz uma força e aí ela já veio saindo assim de uma vez, foi mais rápido do que a do Miguel. E eu peguei ela e aquele momento foi assim, muito surreal, cara, porque ela era muito pequenininha, pra mim ela era muito pequena, pra mim ela era muito maneira, sabe? Assim, eu lembro que do Miguel a primeira sensação que eu tive era quanto ele era pesado. O quanto ele era pesado, sabe? E da Mariana, a sensação que eu tive era o quanto ela era maneira. E eu peguei ela assim, eu coloquei ela no meu colo e ela já chorou. E foi assim, uma experiência incrível, sabe? Foi tudo totalmente diferente da experiência que eu tive no Miguel. O parto do Miguel foi um parto lindo, foi um parto maravilhoso. Mas no caso da Mariana foi assim, tudo como eu desejei. Eu não senti tanta dor quanto eu senti no do Miguel. Eu não sofri tanto quanto eu sofri do Miguel. Eu tive 5 horas de trabalho de parto só da Mariana. Eu entrei em trabalho de parto às 11h30 da noite. Eu fui ganhar a Mariana por cerca de 4h20 da manhã. Então, assim, foi tudo muito mais tranquilo, tudo muito mais fácil do que quando foi do Miguel, sabe? E eu pude pegar ela, eu pude ficar com ela aqui em mim, sabe? Do Miguel, eles teve que pegar ele pra poder fazer alguns procedimentos, porque ele não chorou. E já tava ali há 21 horas em trabalho de parto. Então, assim, foi uma experiência única e incrível. E eu peguei assim, eu falei assim, gente, minha menina é uma menina mesmo. E eu quis pegar, eu quis olhar, eu quis ver se ela tinha cabelo ou não. E foi surreal demais da conta, sabe? Eu consegui, assim, expressar toda a minha emoção. Consegui chorar do Miguel, eu também não conseguia chorar. Eu tava muito emocionada, mas eu não chorei. Sabe, assim, aquela coisa, aquela sensação de sentir, tipo, a minha filha tá aqui comigo, sabe? Durante todo o trabalho de parto, você não acredita que você tá ali pra você receber uma criança, quando você pensa que não, uma criança no seu colo. Foi algo, assim, surreal, que eu não sei explicar. E foi lindo, gente, foi lindo. Depois do parto, né, elas fizeram lá os procedimentos, eu não tive laceração, então foi muito mais rápido. Não fizeram a massagem em mim, que fizeram dela. E a placenta, eu nem lembro como que foi pra placenta sair, mas assim, foi muito tranquilo. E depois a gente já foi pra sala de parto também. E aí agora vocês vão acompanhar o relato pós-parto. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aqui o meu relato de parto.
Eu vou editar esse vídeo e quando eu editar, talvez tenha alguns momentos que eu me lembre que eu queira acrescentar aqui. Então, se tivessem alguns momentos aí no meio que eu apareça, é por isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aqui o meu relato de parto. Deixem aqui pra mim aqui embaixo a experiência de vocês também. Gravem aí o relato de parto de vocês para que as outras pessoas conheçam também. E é isso. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!